O Brasil tem a quarta população carcerária do mundo. É como se todos os moradores de Aracaju, ou 2 vezes a população da Islândia, estivessem atrás das grades. E a gente vai explicar por que isso está dando errado. A situação dos presídios brasileiros é singular. Na média mundial, a cada 100 mil pessoas, 144 estão presas. Por aqui, os resultados beiram o dobro disso. Aliás, o número de encarcerados no Brasil mais que triplicou em 14 anos. A maior parte dos crimes está relacionada ao tráfico de drogas, mesmo que as circunstâncias em que ocorram sejam questionáveis. Em 74% das prisões por tráfico em São Paulo, os policiais que prenderam foram as únicas testemunhas de acusação. Hoje, onde estão essas mais de 600 mil pessoas encarceradas, só cabem 371 mil. Ou seja, para cada cela feita para receber 8 pessoas, vivem 13. Mas esse número poderia ser bem menor. 40% dos presos brasileiros nem foram condenados ainda. Até porque não há quem os defenda. Não existem defensores públicos suficientes. Quem não tem dinheiro para pagar um advogado, acaba mofando. No Brasil, temos apenas 1/3 dos defensores públicos necessários para suprir a demanda. Mesmo quem é preso em flagrante acaba esperando até 136 dias para uma primeira audiência, o que é preocupante, já que quase 40% deles não são condenados no fim do processo. E apesar do que muita gente diz, bandido bom não é bandido morto, até porque isso é crime. A pena de morte não existe no Brasil, e cuidar do bem-estar do preso é responsabilidade do governo. Isso é lei. Lei que, na verdade, não está sendo cumprida. A segurança de um detento é quase nula, tanto que se os presídios brasileiros formassem um país, seria a 3ª nação com mais homicídios proporcionais no mundo. E o problema não é só a morte, a saúde é péssima. Mesmo com a baixa qualidade do sistema prisional, isso tudo sai caro. O custo de um preso é em média R$ 1.600 por mês, e esse custo não tem data para acabar. Por causa de todos esses problemas que a gente já falou, a cadeia brasileira não faz o papel que lhe é proposto, que é reabilitar o detento para conviver em sociedade. 70% deles voltam a cometer crimes e são presos de novo. No fim das contas, todo mundo sofre, mas principalmente eles. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, existem hoje no Brasil 2.775 estabelecimentos penais, o que gera um total de 389.803 vagas. No entanto, temos uma população carcerária que ultrapassa os 600 mil. Para ser mais exato, segundo o último relatório do CNJ, hoje existem no Brasil um total de 636.099 presos, um déficit de 246.296 vagas. Um número mais assustador. Do total da população carcerária, 248.871 são presos em caráter provisório, o que equivale a 38,72% do total de presos. Ou seja, quase 40% dos presos hoje no Brasil sequer possuem condenação. Tem 38 celas. Gustavo está preso há 1 ano e 3 meses, acusado de chefiar uma quadrilha de assaltos. Se eu te der essa camerinha aqui, ó, porque eles não querem deixar a gente entrar aí. Já tá gravando a gente aqui já, ó. E pode ir narrando, vai falando você aí, Gustavo. Aí, pessoal, aí, ó, superlotação aí, ó. Aí, ó. Aqui nós pegamos, botamos 10. Aí dorme tudo no chão aqui, ó, pessoal. Ela toda quebrada. Tem nem pia. Olha o banheiro, olha onde a gente vive. Ah, isso aqui não tem capacidade de sair socializado aqui, né? No estado do Rio Grande do Sul, são 98 estabelecimentos prisionais, uma oferta total de 21.432 vagas, para 32.208 detentos.
um déficit de 10.776, ou 33,45%. O total de presos no estado, 10.633, o equivalente a 33,01%, são em caráter provisório. Segundo dados do Ministério da Justiça, em pouco mais de 20 anos, a população carcerária brasileira aumentou em mais de 400%, ao passo que a população, de modo geral, aumentou algo em torno de 40%. Ou seja, nosso sistema penal tem colocado pessoas atrás das grades a uma velocidade 10 vezes maior do que a do crescimento populacional brasileiro. O que esses números querem nos dizer? Para contemplar essa questão, devemos antes olhar para a Lei de Execução Penal. Mais precisamente, o seu artigo 1º. Diz ele: a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Mas a realidade é esta. O que tem se observado é que, na prática, de uma maneira geral, os presídios brasileiros têm falhado em cumprir com os preceitos da legislação, bem como com os anseios da população. É possível observar que, na realidade, a superlotação, as péssimas condições de vida, a baixa higiene dos detentos, entre outros fatores, têm contribuído para que as penitenciárias sejam completamente ineficazes na recuperação do detento. Segundo o artigo do Instituto Avante, estima-se que o índice de reincidência do indivíduo egresso na sociedade do sistema penitenciário gira em torno de 70%. Por mais que o sistema carcerário não seja o único fator a ser considerado como responsável pela reincidência dos ex-detentos, a deficiência nos sistemas de reabilitação, as baixas condições de vida, questões de higiene e a forma como os presidiários são misturados, apesar da mais variada qualidade de crimes por eles cometidos, faz com que os presídios brasileiros, em sua maioria, operem como verdadeiras escolas do crime. Preste atenção nos pontos escuros na parede. A câmera se aproxima e elas se movimentam. São baratas, das grandes. Ao lado, a comida é um banquete para os insetos. Acredite, isto é uma cozinha. As panelas estão espalhadas, sem tampas. A carne que deveria ficar na geladeira foi deixada numa bacia. Também há pedaços de frango na pia. A despensa está cheia de panelas e alimentos em sacos de lixo. E, claro, mais baratas. Centenas delas. As imagens exclusivas foram gravadas há 2 meses. A cozinha, conhecida como Paraíso das Baratas, fica na penitenciária regional Irmão Guido, na zona rural de Teresina. Daqui saem as refeições diárias para 350 presos. Do Paraíso das Baratas, no Piauí, ao Paraíso dos Presos, em Pernambuco. O complexo penitenciário Aníbal Bruno, no Recife, coleciona títulos. É o maior presídio do país, com 5.000 presos. É o pior presídio do país, segundo o Conselho Nacional de Justiça. É o pior presídio da América Latina, segundo a Organização dos Estados Americanos. Com o triplo da lotação, a situação no Aníbal Bruno está fora de controle. Rebeliões, mortes, planos de fuga em série. Na penitenciária que deveria ser de segurança máxima, o lema dos presos é a liberdade.
Os 3 homens na laje de um dos pavilhões são detentos e com certeza não poderiam estar ali. Lá de cima é possível conversar com quem está do lado de fora. É assim que muitas encomendas clandestinas são feitas. E é para a laje que celulares, drogas e armas são arremessados. Os poucos policiais militares no presídio circulam pela guarita bem em frente, mas pelo jeito, eles não estão preocupados. Veja que há dezenas de antenas de TV e equipamentos de ar-condicionado. São obras dos presos para assegurar o conforto nas celas. Ar-condicionado split dentro da unidade prisional. Em dias quentes como o de hoje, a turma usa a laje para tomar sol e se refrescar com o banho na caixa d'água. É que a piscina feita por eles foi interditada na última vistoria. Este aí botou até uma sunga amarela para se bronzear. Tem um que tá só de cueca, tá vendo? Na caixa d'água. Só pode subir para fazer algum serviço os presos autorizados que são concessionados e devidamente identificados. Aquela situação em que os presos estão ali, das duas uma, ou eles estão tramando alguma coisa ou estão consumindo drogas. Filho, vou trocar. Já. Estas imagens foram gravadas há 4 dias. O homem que tem as chaves e os cadeados do pavilhão não é um agente penitenciário. Quem controla a entrada e a saída dos presos também cumpre pena. Aqui tem quantas celas? Tem quantas celas? 11 celas? 8 celas. 450 pessoas. Hoje quem manda na cadeia, infelizmente, é o preso. Existe, eu acho que, uma falta de clareza sobre o papel do juiz, né? Para que serve o juiz? Coloca um cavalo aqui dentro e vê quanto tempo ele dura. Ele morre, ele fica louco. O único que suporta isso aqui é o ser humano. Nós temos a 3ª população carcerária do mundo. Somos superados apenas pela China e pelos Estados Unidos. Agora, uma pergunta. Por que nós prendemos se não dá certo? Haveria uma outra justiça, é claro. A justiça que não é do juízo. A justiça que, na verdade, não tem nada a ver com esse sentimento de vingança, que, no fundo, é uma grande injustiça. Nós vivemos uma situação de violência urbana sem precedentes do ponto de vista do número de pessoas que são vítimas da violência fatal. Está declarada a guerra? Está declarada a guerra. Salve-se quem puder. E a guerra está declarada. Dona Sônia, a senhora está sendo acusada da prática do crime de tráfico de drogas. A senhora não é obrigada a responder. Pode, inclusive, permanecer em silêncio. É um direito da senhora. A senhora prefere falar ou prefere permanecer em silêncio?
Dá uma raiva muito grande. Vocês estão falando que eu fiz tudo isso? E dizem que aqui é a faculdade? Então espera que eu vou me formar. Vou aprender a pegar no revólver, vou aprender a atirar. Aqui tem gente que vai me ensinar, logicamente. E quando eu sair daqui, eu vou sair fazendo arruaça. Já vou sair formada mesmo. Mas quando não é da tua índole, não tem como. Não tem como. E eu fiquei muito revoltada porque, poxa vida, nossa, outras vezes eu já fui despejada porque não tinha dinheiro do aluguel. Você conhece as pessoas do movimento, ó. Vamos fazer uma fita ali, R$1.000 na sua mão, você paga o seu aluguel. Não, você tá louco, eu tenho filhos pequenininhos. Faça esse negócio aí, depois vai tudo pra FEBEM, eu tenho medo. Então são coisas que você deixou de fazer pra não ser despejada e pra não ser presa, que no final você acabou sendo presa sem ter feito nada. Quando você comete o crime em exercício, você é julgado pelo TJM, né? Que é o Tribunal de Justiça Militar. Quando você comete o crime fora de serviço, você responde pela Justiça Comum. E o meu foi pela Justiça Comum. Eles falam que, por ser ex-policial militar, você sabia aquilo que você estava fazendo, né? Se fosse um crime, uma pessoa comum que tivesse cometido o crime, né, a pena teria sido mais branda. Só porque você foi PM, eles acrescem 1/3 da pena. Ou seja, você sabia aquilo que você estava fazendo. Então, foi o que aconteceu no meu caso. Eu peguei 20 anos, ele aumentou 8. Eu sempre gostei de adulterar carro, né? Eu comprava carro, remarcava, mandava embora para outro estado, enfim. Eu peguei um carro adulterado, eu que vendi o carro, né? Posterior a isso, eu ia devolver o dinheiro, ele não queria mais o dinheiro, ele falava que só acertaria se fosse de outra forma. Foi uma discussão, essa discussão perdurou por vários dias, né? As ameaças por telefone, e eu não suportei aquilo, peguei a arma, fui lá e matei. Em primeiro momento, o desespero é grande, porque você está acostumado a viver uma vida e depois você se depara com pessoas que você ajudava a colocar aqui. Muita coisa hoje eu não faria. Nem você pega um cara sentado na praça fumando um baseado, você levar para a delegacia, ficar 4 horas na delegacia para autuar em flagrante, só para ter o bel prazer de falar, tá preso, né? E hoje você dava um tapa na orelha dele, jogava o baseado no chão, pisava em cima, vai embora. Então, mudou muito o meu conceito com relação a tudo, né? Isso aqui é uma faculdade. Tem cara que roubou um shampoo e tem cara que roubou o banco. Então eles estão no mesmo patamares. Correto? Eu acho que a justiça teria que rever esses conceitos com relação às penas. As penas e o convívio. Ele teria que ter uma oportunidade de responder em liberdade e não errar mais. Então, mudou muito o meu conceito com relação a tudo. Veja bem, o soldado PM, quando ele fica pronto, que ele sai da escola, tá certo? Ele sai que nem um animal com cabresto. Ele sai vendado, você tem que fazer isso, porque o bandido é um bicho. Não é isso, não é verdade. Não é verdade. Se você pegar um cara, porque ele tá mal vestido, de chinela havaiana, tá certo? Você aborda ele de um jeito. Se você pegar um cara com uma Audi, você já aborda de outro. Se você pegar o cara com um Fusca, esse maloqueiro que esse Fusca, e pegar o outro com uma Captiva, é totalmente diferente, o comportamento é totalmente diferente, enfim. Então, esses conceitos teriam que ser revistos, sim, sim. Eu sei que o traficante está lá, ele vai me dar R$200 mil se eu prendê-lo, tá certo? Mas eu tenho uma estatística, que eu tenho que cumprir essa estatística, para apresentar para a Secretaria de Segurança Pública, correto? Então, aquele cara que tem 200 quilos, que pode me dar 200 mil, eu vou lá, prendo ele, tá certo? Tomo a droga, tomo os 200 mil e solto ele. Aí tem esse coitado que tem 5 pininhos que ele tá vendendo. Eu vou lá e pego ele, que ele não vai me dar nada, e no lugar do traficante de 200 quilos, eu vou mandar ele para a cadeia, para cumprir a estatística. Hoje no mundo temos quase 15 milhões de pessoas presas. O sistema prisional, que infelizmente foi criado até para a igreja como sistema penitenciário de pagar a penitência, pagar a culpa, e algumas pessoas ainda acham que deve ser lugar de pagar o pecado cometido e se mantém com essa defesa até hoje. É algo que começou errado, tem piorado ao longo da história e hoje é um câncer na sociedade. Agora, uma pergunta, por que nós prendemos se não dá certo?
Por que mantemos o sistema prisional falido? Por que mantemos o sistema prisional que nós sabemos que nenhuma pessoa que foi vítima da violência, de um crime, aceita ou tem a coragem de morar no lado do seu agressor quando sai do presídio? Porque sabe que o presídio vai profissionalizar para o crime, para a violência. E é caro. O que se gasta com o preso, às vezes até muito mais do que se gasta numa faculdade ou universidade. Então você gasta com a pessoa presa 8, 10, 15, no Brasil o máximo da prisão é 30 anos. Pagando o valor de uma faculdade e quanto mais tempo ficar preso, mais a sociedade terá medo dessa pessoa. A reincidência ao crime das pessoas que estão saindo do sistema prisional no Brasil gira em torno de 75%. Ora, eu prendi, era para recuperar, volta para a sociedade e comete muito mais crime que cometeu antes. Você coloca a pessoa numa cela fechada, super amontoada, e deixa 24 horas por vários anos sem fazer nada ali dentro. O que você está criando para a sociedade brasileira, para a sociedade em geral? Alguém revoltado, altamente desequilibrado, porque assim foi que o sistema fez com ele. Desequilibrou, aleijou mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Você nunca viu, numa comunidade primitiva, a cadeia. Como nunca viu o juiz também lá dentro. Nem advogado também não tem lá dentro, não precisa. É a comunidade que resolve os seus problemas. E restaura a convivência. Porque toda agressão, toda violência, ela é uma quebra de relações. Não existe crime individual. Todo crime é social. E você trabalhar para restaurar é restaurar relações quebradas. Lá se vão 4 anos desde que o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, chamou os presídios brasileiros de medievais. Se fosse para cumprir muitos anos numa prisão, em algumas prisões nossas, eu preferia morrer. A declaração chocou o país, mas nada mudou desde então. Este mês, a morte de vários presos numa penitenciária de Roraima trouxe de volta o terror do sistema prisional brasileiro, que vive às voltas com superlotação, rebeliões e guerras entre facções do crime organizado. O Brasil tem mais de 620 mil presos. É a 4ª maior população carcerária do planeta e continua mandando cada vez mais gente para detrás das grades. Entre os anos 2000 e 2014, o número de presos aumentou em média 7% ao ano, 10 vezes mais que a população brasileira. Só no ano passado foram cumpridas 281 mil penas privativas de liberdade, praticamente o dobro de 2009. Pior, a ressocialização falha, com o índice de reincidência girando em torno de 60%. O Congresso Nacional debate a privatização do sistema. A proposta faz parte da Agenda Brasil, apresentada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. O modelo já é testado no país, mas críticos da modalidade dizem que sai mais caro para a sociedade e não dá os resultados esperados. Essa também é a conclusão a que acaba de chegar o governo dos Estados Unidos. Em agosto, o Departamento de Justiça americano anunciou a intenção de não renovar os contratos com a iniciativa privada, sob a constatação de que o sistema privado é pior e mais caro. O país entregou a execução penal a empresas particulares a partir dos anos 1980. E tem muitos que estão aqui dentro que errou no crime, mas quer pagar pelo seu erro, né? E quer um dia sair de novo, voltar para a sociedade, né? Aí como é que a gente vai mostrar para a sociedade lá fora que a gente quer realmente mudar, sendo que o próprio sistema não ajuda a gente a ressocialização. Todo mundo é consciente do que fez, do erro que fez, né? Nós queremos pagar por isso e voltar ao hábito da sociedade de novo. Nós estamos querendo, é só uma oportunidade só. Tranca a gente dentro de um espaço pequeno
não dá um livro, não dá uma leitura, não dá um exemplo de alguma coisa. Se eu tivesse a oportunidade de voltar a estudar para terminar meus estudos aqui e ficar mais fácil lá fora, era um benefício maravilhoso, né? Nem ótimo, maravilhoso mesmo para mim. E a mente vazia, apesar de trazer aquela depressão, ainda faz a gente pensar por outro lado, fazer maldade. Você acorda de manhã cedo, você sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas. Você não tem como fazer nada, é ficar deitado num colchão 24 horas aqui dentro aqui. Erramos um dia, mas também nós pensamos em nos consertar e sair uma pessoa mudada. Eu quero trabalhar. A gente quer oportunidade. O indivíduo que está hoje dentro do presídio, ele não tem um trabalho, se ele não tem um esporte a praticar lá dentro, ou se isso se dá de forma ainda reduzida, os presos eles acabam ficando muito, além de ociosos, ansiosos, em função da ociosidade, que aí é onde também entra o uso abusivo de drogas dentro do presídio. Com certeza isso vai dar espaço para com que o indivíduo fique maquinando o próximo crime a cometer ou formas de se ver livre daquela pena, seja via fuga, seja via qualquer outra estratégia. É humano, permanecer no erro é burrice. Nem o tempo vai apagar tudo que eu passei aqui. Eu queria estudar, porque eu nunca estudei. O que eu aprendi foi nas ruas. Não tive oportunidade de estudar, não tive oportunidade de nada. Aqui dentro da cadeia a gente já sofre discriminação, imagine lá fora na sociedade. Às vezes eu falo, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Para quem eu vou clamar, para quem eu vou gritar? Então, a situação do encarceramento feminino acaba se tornando ainda mais difícil. Falta completamente um espaço próprio, com acolhimento para as crianças, para a gravidez, para o tratamento de saúde da mulher. A gente está precisando aqui atuante mesmo da assistência social, de saúde, né? Nós precisamos de ambulância aqui, porque quando a gente adoece, não tem carro para nós sair daqui. A maioria das nossas presas hoje estão tomando remédio controlado e estão em situação de vulnerabilidade emocional. Tudo decorrência da forma de tratamento dentro da prisão, né? E sem contar o reflexo que isso traz na vida familiar, no desligamento com os filhos, que às vezes ocorre, porque não tem um ambiente adequado para receber essas crianças, para receber os filhos e também para o cuidado no exercício único que é da mulher, que é ser mãe. Eu mesma tenho enfrentado um momento difícil aqui dentro. Porque minha mãe e meu pai nunca veio aqui. E já é uma dor. A perda dos meus filhos já é uma outra dor. Não é fácil. Doutora Ivana, aproveitando, né? Tem uma questão muito polêmica que alguns especialistas em segurança pública afirmam ser uma das soluções para se acabar com essa crise no sistema prisional, que seria as audiências de custódia para diminuir essa questão da superlotação dos presídios. Em todos os estados do país, nós notamos que os presídios, os centros de detenção provisória estão superlotados. O que está acontecendo? Se prende muito ou se prende muito mal? Eu não concordo com nenhuma das duas. Eu acho que só se prende quando se faz necessária a prisão. Sou juíza criminal há 26 anos, tenho um viés um pouco mais duro, todo mundo me conhece, só abri meus votos, minhas sentenças durante toda essa vida. E eu acho que o problema não é esse.
É engraçado que quando se discute isso, e a gente estava conversando antes do programa, talvez seja cultural nosso. Nós não temos o viés de trabalhar com dados. O próprio Plano Nacional de Segurança, ele coloca lá um quadro e tem todas essas propostas que nós estamos fazendo, lá no final, quando ele fala de homicídio, feminicídio, e põe uma proposta de segurança pública, ele fala sobre melhorar a polícia judiciária, melhorar o meio e forma de investigação, ele coloca tudo isso e traz um quadro de número de prisões. E quando você vê esse quadro, eu fiz uma conta rápida, e me perdoe se não for leal aos dados que lá existem, mas existe, salvo o melhor juízo, o número de prisão. Os dados são de 2014, nada é atualizado, mas de roubo, 25% salvo o melhor juízo. Tráfico, 24%. Você já vê aí que mais quase 50% do sistema prisional, as prisões são de roubos e tráfico. Dependendo da forma de cada um, qual ainda tem o viés do crime hediondo. Depois, salvo o melhor juízo, 12% é homicídio. E o outro 12% é armas e furtos. Ou seja, nesse viés, 1% é homicídio e depois tem mais uns dados. Nesse viés, se você fizer uma conta rápida, 24, vai dar quase mais de 70% das pessoas que estão presas. Os crimes são contra o patrimônio, crimes graves e os outros. E a outra parte, que é uma parte considerável, de quase 25%, é de tráfico de drogas, que é exatamente nesse viés que estamos discutindo a força das organizações criminosas. Então, quando se fala que a audiência de custódia é o caminho, no nosso sentir, não é, nunca foi. E as pessoas têm que escolher qual é o viés. A audiência de custódia é para inibir violência policial? É um caminho. Até porque crime de tortura responde para o crime de tortura aquele que não apura o crime de tortura. É um crime que tem responsabilidade objetiva, uma das exceções no nosso ordenamento jurídico. Se o problema é não prender, então nós precisamos de polícia judiciária, nós precisamos trabalhar a nível de polícia, nós precisamos colocar a polícia militar no trabalho constitucional dela, que é exatamente ir para as ruas e tentar coibir, inibir a conduta criminosa. A polícia judiciária ela entra depois. Então, o que a gente percebe é que nessa discussão e nesse caldo que se formou, todo mundo aparece com alguma solução, ou fica procurando um culpado. A audiência de custódia tem 1 ano. Eu me posiciono, eu acho que a audiência de custódia depende de lei. Lei específica para isso. Entendo que a audiência de custódia não é a solução. Eu antes também fiz um levantamento, porque eu gosto de dados. E o número de pessoas que foram presas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é o mesmo. Só mudou o tipo de prisão. Antes talvez se prendia-se mais por tentativa de furto, hoje se prende mais por roubo. Mas porque o perfil do criminoso mudou. O perfil da sociedade está mais violento. Quando que podíamos imaginar, em pleno século XXI, assistirmos homens em cima de um presídio com cabeças de pessoas penduradas? Estão parecendo que retornamos à Idade da Pedra. Eu acho que nem na Idade da Pedra. Tem jeito de melhorar o sistema prisional brasileiro. Obviamente não vai fazer isso em 1 ano, 2 anos. Nós precisaremos de um plano estratégico de pelo menos 10 anos. Quem tem que capitanear, esse é o começo, é o governo federal, é o Ministério da Justiça. É ele que tem que elaborar um plano nacional de profissionalização, de fortalecimento do sistema prisional, contando com o apoio dos estados. Então, o dinheiro, o recurso tem que vir principalmente do governo federal. Então, você tem que criar um grande esforço nacional. A primeira delas deve ser a abertura de novas vagas. Você tem que construir novas prisões no Brasil. Não há como evitar isso. E é a única maneira de você resolver a superlotação, né, no médio prazo. Então você tem que abrir pelo menos 100 mil novas vagas nos próximos 10 anos. O plano tem que prever uma qualificação das equipes técnicas, do diretor da prisão, dos agentes de segurança, dos agentes penitenciários principalmente. Você tem que definir protocolo de segurança. Esses profissionais têm que ser capacitados a atuar dentro de procedimentos previamente definidos, com rotinas, com auditorias. Né? Eles têm que ter equipamentos de trabalho básicos, né? Elementares. Então o Estado tem que retomar as prisões. A gestão tem que ser do poder público. Terceiro, você tem que melhorar a qualidade dos serviços prestados. Da alimentação, você tem que dar... Não é fazer da prisão um hotel 5 estrelas, longe disso. É o básico do básico. A prisão não pode ficar dependendo do familiar levando alimento para o preso. Não pode, isso é um erro grave.
Então a prisão tem que dar o uniforme do preso, né, que ele veste, tem que dar comida, tem que dar pasta de dente, tem que dar o sabonete que ele usa no dia a dia. É o básico, para ele não ficar dependendo de dinheiro de outros presos. Quarto aspecto, diminuir a ociosidade do sistema. Fazer parcerias com a iniciativa privada para que o trabalho do preso seja intensificado. Nós temos que, pelo menos, nos próximos 10 anos, passar de 20% de presos trabalhando para pelo menos 50%. Pelo menos a metade. Isso envolveria um grande esforço de parceria, de colaboração, né? E, obviamente, isso dependeria muito também da retomada das atividades econômicas. Num período de recessão é difícil fazer isso. Mas, à medida que a economia for retomando, você pode ampliar as parcerias e utilizar mais o trabalho do preso. E quinto, é fundamental, de alguma maneira, nós revermos a legislação de tóxicos. A legislação de tóxicos no Brasil de 2006... ela não estipula, não diferencia o usuário do traficante de drogas. Na prática, a polícia brasileira está prendendo muito usuário como se fosse traficante. E estão sendo condenados à prisão em função disso. Há evidências e estudos científicos mostrando como isso está superlotando as prisões. É fundamental, então, que essa revisão implica a definição clara. O que é usuário, o que é traficante. É uma maneira, né, de mudança legislativa que pode ajudar. E sexto, mutirões periódicos, né, em todos os estados. A cada 6 meses, a cada ano, uma força-tarefa do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, vai nos estados fazer um mutirão nas prisões para ver quem está ali cumprindo pena indevidamente, que já poderia ter progressões, poderia ter algum tipo de benefício. Isso é fundamental manter. Então são medidas práticas, objetivas, que ao longo, né, desses 10 anos, se forem rotinizadas, com esse esforço político, com dinheiro, com gestão, aí a gente muda a realidade do sistema prisional brasileiro. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de 1 a 100, a minha chance é 0. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão, se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode crer, moleque, é gente fina. Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz. Os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelha e beija os pés. E sangra até morrer na rua 10. Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas inglórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto, eis um novo detento. Lamentos no corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem santo. Preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege pra viver no país das calças bege. Tic-tac, ainda é 9h40. O relógio na cadeia anda em câmera lenta. Mais
o metrô vai passar com gente de bem, apressada, católica, lendo jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro, a caminho do centro, olhando pra cá, curiosos, é lógico. Não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto o seu celular, seu computador. Hoje tá difícil, não sai o sol, hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suporta o tédio, arruma criaca. Graças a Deus e a Virgem Maria, faltam só 1 ano, 3 meses e uns dias. Tem uma cela lá em cima fechada, desde terça-feira ninguém abre pra nada. Só o cheiro de morte, pinho-sol. Um preso se enforcou com lençol. Qual que foi? Quem sabe não conta. E atirar mais um 6 de ponta a ponta. Nada deixa o homem mais doente que o abandono dos parentes. Aí moleque, me diz, então cê quer o quê? A vaga tá lá esperando você. Pega todos os seus artigos importados, seu currículo no crime, limpa o rabo. A vida bandida é sem futuro, sua cara fica branca desse lado do muro. Já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno com moral. Um dia no Carandiru, não, ele é só mais um, comendo rango azedo com pneumonia. Aqui tem mano de Osasco, do Jardim da Abril, Parelheiros, Mogi, Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis. Ladrão sangue bom, tem moral na quebrada. Mas pro estado é só um número, mais nada. 9 pavilhões, 7 mil homens que custam R$300 por mês cada. Na última visita o neguinho veio aí, trouxe umas frutas, Marlboro, Free, ligou que o piloto lá da área voltou com cadete vermelho pra cá de Salvador. Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa com uma 9mm embaixo da blusa. Aí neguinho vem cá, e os mano onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar? Aquele puta ganso, pilantra corno manso, ficava muito doido e deixava a mina só. A mina era virgem, ainda era menor, agora faz chupeta e troca de pó. Esses papos me incomodam, se eu tô na rua é foda. É, o mundo roda, ele pode vir pra cá. Não, já, meu processo tá aí. Eu quero mudar, eu quero sair. Se eu tombo esse fulano, não tem pá, não tem pum. Vou ter que assinar um 121. Amanheceu com sol, 2 de outubro, tudo funcionando, limpeza, jumbo. De madrugada eu senti um calafrio. Não era do vento, não era do frio. Acerto de ponta, tem quase todo dia. Tem outra logo mais, eu sabia. Lealdade é o que todo preso tenta, conseguir a paz de forma violenta. Se um salafrário sacaneia alguém, leva ponto na cara igual Frankenstein. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Fudeu, foi além, se pã, tem refém. A maioria se deixou envolver por uns 5 ou 6 que não tem nada a perder. 2 ladrões considerados passaram a discutir, mas não imaginavam o que estaria por vir. Traficantes, homicidas, estelionatários e uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. Aviso IML, chegou o grande dia. Depende do sim ou não de um só homem que prefere ser neutro pelo telefone. Caviar e champanhe, Flori foi almoçar que se for da minha mãe. Cachorros assassinos, gás lacrimogênio. Quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil, como mods usado ou bombril. Cadeia, guarda o que o sistema não quis, esconde o que a novela não diz. Sangue jorra como água do ouvido, da boca e nariz. O Senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez. Morreu de bruxos no Salmo 23. Sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro. Cadáveres no poço, no pátio interno. Adolf Hitler sorri no inferno. O Robocop do governo é frio, não sente pena. Só ódio e rio como a hiena. Fleury, sua gangue. Vou nadar numa piscina de sangue, mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário do detento.